Olá, bem-vindos a mais um FMPcast. Hoje o nosso assunto vale para você que fala no dia a dia, usa a voz profissionalmente, se bem que poucos, não usam a voz profissionalmente. Mas está aqui conosco a especialista em voz, atuação na área clínica e empresarial, a fonoaudióloga Rosane Mosman, que é a minha fônica, como me acompanha há um tempão, então é alguém com quem eu tenho muita sincronia. Bem-vinda, Rosane. Obrigada, Zanus, pelo convite. Sincronia e disciplina, porque tu é um profissional da voz com uma demanda de performance, é um cantor, um excelente cantor, Obrigado. no caso também de resistência, porque Sim. tem uma intensidade de uso, no canto, nos shows, e alguém que tem uma demanda vocal, além de performance e resistência, de performance puramente, como apresentador de rádio, como assessor de comunicação. Então, tu é um profissional da voz bem completo e, como tal, extremamente cuidadoso com ela, né? Verdade, faço aquecimento antes e depois das atividades, de manhã, na hora de cantar principalmente, né? Sim. E esse é o nosso assunto, assim, todas as pessoas deveriam fazer, em geral elas têm, Rosane, a consciência de que a voz é um instrumento de trabalho. Ainda não. A gente tem, muitas vezes a pessoa tem a ideia assim de que o profissional da voz é cantor, ator, jornalista e não percebe, professor, e não percebe que no seu cotidiano utiliza a voz profissionalmente. E o único problema em relação a isso não é necessariamente a resistência. Eu não uso tanto a voz, mas sim a performance, como a gente estava falando. Então, se eu gerencio pessoas como alguém de um RH, um empresário, um palestrante, é difícil a gente pensar que a comunicação como um todo, que o aprimoramento vocal não vá beneficiar muito a sua atividade profissional, né? Então a gente, pensando bem, são poucas as profissões que não vão ter esse tipo de demanda, né? Mas claro, Zanuso, a gente vai ter condições diferentes. Então, quem precisa de maior resistência vocal, fala muito, fala forte, exemplo, um professor, às vezes tem 40 horas na semana, né? Sob condições de ruído, é um ar-condicionado, é um ventilador, é o ruído de fundo do trânsito e dos alunos, né? Então ele tem uma demanda de saúde, de resistência, né? Ele tem uma demanda muito mais importante no sentido de uma necessidade muito mais importante de prevenção. Fazer aquecimento vocal, ter cuidados com a voz que a gente vai falar em seguida, evitar aspectos que são nocivos à voz e ter um monitoramento muito grande da qualidade vocal, porque às vezes a pessoa vai ficando rouca aos pouquinhos, fica rouca, melhora, fica rouca, e logo pelas tantas não melhora mais e não percebe essa mudança no seu padrão vocal, né? Então esse é um tipo de profissional, vai ter uma demanda específica do ponto de vista de cuidados da voz. Outra coisa é a pessoa que tem uma demanda de performance. A gente não leva tão a sério aspectos de higiene vocal, como a gente chama. Não pode tomar café, não pode comer chocolate, né? Não, pode tomar café, mas depois toma um gole de água, lava a cavidade oral, né? E da mesma maneira, o aquecimento ele não é para aumentar a resistência, para aumentar a performance, dependendo do que eu quero. Eu quero melhorar a minha articulação, então eu vou fazer mais exercícios articulatórios. Não, quero melhorar a minha qualidade vocal, então vou fazer mais exercícios fonatórios, né? Então, sim, quase todo mundo é profissional da voz, mas as demandas são diferentes. E, portanto, os exercícios e as orientações são diferentes. Quais os erros mais comuns no uso da voz? O primeiro deles é não aquecer, né? Porque não há uma cultura da prevenção e da preparação, infelizmente. Exatamente. O erro mais comum é a gente não entender o que a gente precisa buscar. Então, assim, vamos ver. Determinada pessoa pode ter um problema de inteligibilidade porque fala muito rápido e isso implica numa imprecisão articulatória, né? Vai comendo as palavras. Vai comendo, engole pedacinho,
fala com pouca excursão de mandíbula, porque na verdade, se eu falo muito rápido, não dá tempo de abrir a boca, Sim. né? E aí tem um movimento preciso de dos órgãos que são responsáveis pela articulação dos sons da fala. Então, ele ter a consciência disso ajuda no sentido de monitorar a sua velocidade de fala e de fazer, muitas vezes, exercícios específicos para isso. Diferente de que tem uma alteração de qualidade vocal, que aí tem que fazer um aquecimento mais específico, buscar um padrão vocal sem esforço, com ressonância, usando bem as caixas de som. Então, assim, resumindo, o que eu diria, o erro mais comum é não ter uma autopercepção, não se conhecer e não saber o que realmente precisa melhorar na sua voz e na sua comunicação. Bom, o que fazer para manter uma voz saudável? E o que é uma voz saudável? Uma rouquidão permanente é um problema, né? Então, a primeira coisa para manter a voz saudável é beber água. Aí a gente faz o que pede, né? Mas enfim, rouquidão, tá? Não é normal. Eu sou rouca, assim. Não. A gente sempre vai ter alguma alteração de prega vocal, alguma questão orgânica relacionada a isso. Eu posso ficar rouca depois de um show, eu posso ficar rouca depois de uma gripe, mas isso não deve persistir, né, Zanuso? 2 semanas, no caso de gripe ou um quadro alérgico, ok? Mas, assim, se eu usei a minha voz, forcei, né, eu vou ficar rouca no outro dia, no outro eu tenho que estar melhor, no terceiro eu tenho que estar bem, né? Do contrário, eu posso estar com alguma alteração orgânica. E é engraçado, assim, tipo, tem algumas lesões de prega vocal que não são de desenvolvimento, assim, crescente, mas pode ser de um único evento. O nome dessa lesão é pólipo de prega vocal, é um pólipo mesmo, e pode ser de um único fonotrauma. Mais comum em homens, assim, após um jogo de futebol, torcer, né, que nem eu torci ontem pelo Grêmio, aí teve um pênalti, não foi dado, mas enfim, né, brincadeiras à parte. Eu vou ter um quadro de disfonia que não responde, de rouquidão, e tem que avaliar, né? A avaliação nesse momento, ela é médica, com um otorrinolaringologista, é possível fazer um exame de laringe em que a gente tem um diagnóstico preciso e aí define a conduta. Sim, nós temos aqui na audiência professores, advogados, temos estudantes que fazem estágio, vem todos que usam a voz, né? E então, promotores que precisam performar, né? Precisam falar mais alto às vezes, precisam até às vezes gritar, vez por outra. Então, para essa turma, né? Que riscos eles estão expostos ao longo do dia sem essa devida preparação, sem esse aquecimento que a gente falou? Vamos pensar, então, acho que é um exemplo perfeito para a gente pensar na questão da resistência e performance, né? Promotor é como um cantor. Ele vai ter uma demanda de resistência, à medida que pode acontecer isso, né? Como tu falou, de ter que falar, disputar turnos de fala numa arguição, por exemplo. Isso, né? réplica, tréplica. Falar mais forte, muitas vezes, ser muito veemente. E por outro lado, ele tem uma demanda de performance, porque ele tem que ter credibilidade, confiabilidade, ele tem um lugar de persuasão ali. Então ele tem que usar bem pausas respiratórias, recursos expressivos, que tu como jornalista sabe muito bem o papel disso. E então são ferramentas, inclusive comunicativas, né? De assertividade, de conseguir ter empatia, deixa eu ver o olhar do outro, ele tá concordando, não, aqui eu tô ficando repetitivo. Então, esses aspectos também de comunicação. Então, são situações diferentes. Para essa questão de performance, é fundamental esse autoconhecimento vocal que a gente vinha falando. Eu tenho um probleminha aqui, eu falo rápido. Não, eu falo muito forte, e aí eu travo lá e fico falando sempre naquele mesmo tom. Então, ter essa percepção. Uma coisa super importante, muito fácil para a gente ter essa percepção, é se ouvir, se assistir, se analisar. Se gravar, né? Se gravar. Às vezes até numa mensagem de voz. Manda e escuta. Tô falando muito rápido. Não tá dando para entender o que eu falo, né?
E um outro erro frequente e muito pertinente aqui para essa função, né, do judiciário, e é muito frequente, é daí não ter um cuidado em relação à sua voz. Começa a falar na tribuna e a água tá ali e ali ela segue, né? Quando começa o pigarrinho lá pelas tantas, que vai ressecando, vai aumentando a viscosidade da secreção e ela vira um pigarro, vira uma secreção espessa. Aí começa a pigarrear e depois vai para um gole de água. Então isso é muito comum. A hidratação, seja para resistência, seja para melhora da qualidade da nossa voz, ela é fundamental. Bom, Rosane Mosman, fonoaudióloga, macetes que a gente pode utilizar, né, no salão para manter a voz saudável. A maçã. A maçã é legal, mas tem muito mito em relação a isso. Ela não faz milagre nenhum. Ela tem um efeito tipo água, de melhorar a viscosidade do muco, tem um efeito assim com relação aos órgãos fonoarticulatórios, de soltar mais articulação, e é isso, né? Muito mais interessante é a hidratação. E uma coisa legal, assim, agora eu vou ser bem mal educada, com licença. A hidratação, ela é válida do ponto de vista sistêmico. Eu bebo bastante água, 2 litros de água ao dia, eu produzo uma secreção bem fluida. Isso não é só para a boca. Quando eu sinto a boca seca, isso significa que todo o trato vocal, cavidade nasal, faringe, laringe, estão com esse muco mais espesso, o que é ruim. Eu aumento o amortecimento do fonotrauma natural, que é a vibração das pregas vocais. Então, eu tenho um fator de proteção muito grande. E, ao mesmo tempo, uma prega vocal melhor hidratada, ela vibra com mais facilidade, ela está com mais mobilidade. Então, eu posso falar sem esforço fonatório, tá? Isso eu estou falando da hidratação sistêmica, mas existe uma hidratação tópica. A gente tem uma película de muco que reveste todo o trato vocal. Então, quando eu bebo água, bebericando, pequenos goles, no meio de uma apresentação, no meio de uma sustentação oral, se eu fizer isso, ó, deixo ela um pouquinho na boca, eu vou ter um efeito tópico. A água vai passar em toda a cavidade oral, vai fluidificar a saliva. Só que essa água não vai ficar ali, né? Por osmose, ela vai para faringe, vai para laringe e eu vou ter uma melhor condição de lubrificação de todo o trato. Se não tiver ninguém olhando, dá uma bochechadinha. Mas, água em temperatura ambiente, porque senão tem um choque térmico. Tá? Tem isso é importante. Falar e daí botar uma água gelada, né? Tchau, né? Uma cervejinha no meio do show. Isso é bem que os alunos não faziam isso. Eu já fui a show dele. Sou, né? Bom, sintomas que indicam problema na voz. Já falamos uma rouquidão mais de 3 dias. Além de 2 semanas, procura o médico. Isso, assim, vamos lá. Se eu tenho uma rouquidão decorrente do uso vocal, tem que melhorar em 3 dias no máximo. Se eu tenho uma rouquidão decorrente de um quadro agudo, sabe, viral, alérgico, claro, enquanto esse quadro persistir, eu posso ter, né? Mas é isso, 2 semanas. No máximo. Depois é um problema. E uma coisa que é importante, assim, que aí é pouco falado. Esforço fonatório. Sabe quanto tem que fazer força para falar? Quem já teve uma laringite, quem já ficou mal de uma gripe, sabe que não consegue falar fácil. Tem que fazer força. E esse processo de esforço fonatório, ele é compensatório, necessário por um tempo, mas depois a gente pode aprender esse padrão vocal. Passou a alergia e eu continuo falando, fazendo esforço fonatório, tá? Então, esse é um outro aspecto, assim, que deve ser bem monitorado. E fadiga vocal. Pois é, se terminar o dia, Rosane, desculpa, assim, vai não lá. intrometer na tua resposta, mas terminou o dia assim com uma sensação de estar engolindo mal, uma sensação de cansaço, sem força para falar. Essa é a fadiga? Isso é a fadiga vocal. É muito típico. Quem já sentiu, sabe, né? Porque tu tem preguiça até de dar oi. Chega em casa, encontra teus parentes e não quer falar nada no teu dia, né?
Isso é decorrente de esforço fonatório e é um sinal de alerta, né? Muitas vezes a rouquidão não incomoda tanto quanto a fadiga, né? E ela é pródroma, algum problema vocal, né? Então é muito importante ficar atento. Outro aspecto, essa sensação de bola na garganta, e é um aspecto que está muito relacionado a problemas da voz, pode ser refluxo. A gente acha que só tem refluxo quando tem azia, quando sente o alimento subindo. Um dos sintomas mais comuns de refluxo é pigarro e essa sensação de bola na garganta, que é chamada de globus. Então, o diagnóstico de refluxo não é fácil, porque a gente não tem um exame padrão ouro. Tem uns endoscopia, mas às vezes não aparece, porque a mucosa do esôfago aguenta o líquido gástrico que sobe. Mas se extravasar o esfíncter de cima e pegar mucosa de laringe, faringe, essas não aguentam, né? Sim. Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto que influencia direto é o aspecto respiratório. Então, especialmente superior, via aérea superior, nariz, eu tenho uma rinite, uma secreção posterior, uma sinusite maltratada que vai descendo aquela secreção posteriormente, a gente tenta engolir, ela não desce, é um conteúdo inflamatório que vai descendo e fazendo o seu estrago, né? Então, esses aspectos, quando a gente fala de higiene vocal, né? Fora, claro, quando tu tá pensando um cantor como tu és, assim, que vai ter uma performance longa, né? Quanto tempo de shows, Anos? Depende, tem pacotes de 1h30, 2 e 3 horas. Imagina, 3 horas, num esforço, esperando né? forte, né? Ou, no caso, um professor, manhã e tarde de aula, né? Então, é uma demanda intensa. Mas, além disso, assim, tem que estar de olho. Então, nesses casos, é tudo. É não tomar café, é não comer chocolate, né? Antes do uso vocal. Não, fim de semana. Seja feliz, fim de semana. Mas, a não ser quem faz show no fim de semana, né? Então, esse é um aspecto, assim, para quem tem essa demanda intensa. Para quem tem demanda de performance, o importante é ter esse conhecimento e ficar de olho, né? Tô tendo fadiga, o que tá me dando fadiga? Tô com essa secreção posterior, vou ver esse meu nariz, aquela sinusite crônica. Tô com uma sensação de bola na garganta, um pigarro toda hora, piora tudo pela manhã, pode ser refluxo. Né? Usando essa questão de não tomar café, por exemplo, o meu programa começa... Eu acordo antes do galo, começa às 6 da manhã. Né? Dá pra fazer. Os professores dão aula, por exemplo, aqui na FMP, no turno da manhã, às 8 da manhã. Não tem como não tomar um café. Não tem. Tem o ideal e tem o real. Exato. Então o real temos que tomar café. Inclusive durante o programa, às vezes. Às vezes, né? Então o que a gente faz? Dilui com água? Não, toma o teu café, seja feliz. A gente já foi muito mais rigoroso em relação a essas medidas de higiene vocal, até por desconhecimento, né? E hoje não é muitas vezes viável começar o trabalho, não liga o motor. E aí, então assim, qual é o problema do café? Ele é tópico, assim como a gente tem, e do chocolate, dos derivados de leite, é tópico. Ele aumenta a viscosidade da secreção da cavidade oral, e aí, assim como a água, ajuda em todo o trato vocal, o que é ruim também, vai aumentar a viscosidade do muco de faringe, laringe. Bem, mas eu preciso. Então, eu vou lavar minha boca depois. Lavar a boca não é escovar os dentes. Tomar um golinho, deixar um pouco ali. Se ninguém estiver vendo, bochechar. Né? E é isso. Não dá para esperar muito mais. A maçã ajuda, sim. Ajuda no intervalo. Ela tem esse efeito da água, ainda solta musculatura articulatória. Mas ela não é a solução. Tá em modo energético. Esse resseca a corda vocal. Ele tem muita cafeína, né? Então a gente tem um ressecamento, nesse caso não tópico, mas sim sistêmico. Né? Então é importante cuidar. Além do que o energético nos coloca num padrão mais acelerado e pode aumentar um pouquinho a tensão fonatória, né? E esse é o segundo aspecto, até que, aliás, nem é o segundo, já falei de várias coisas, mas é um aspecto super relevante, que é a gente aprender a falar fácil. Então, se eu sou
Se eu tenho uma demanda de falar forte como um professor, eu tenho que usar apoio respiratório e projeção vocal. Se eu tenho uma demanda de falar mais tempo, numa reunião, eu tenho que aprender a falar suave, abrir a boca, usar minhas caixas de ressonância e falar sem esforço vocal. Se eu tenho uma demanda como cantor, por exemplo, um jornalista tem uma demanda de fala fácil. Não vai falar tanto tempo, mas tem que falar fácil, né? Falar fluido, falar sem esforço. E já um cantor vai ter todas as demandas associadas, tem que usar tudo e mais um pouco, né? Então, essa é uma questão relevante, assim, né? De como eu uso a minha voz. Eu diria que de todas as coisas, de cuidados com a voz, o uso vocal é o mais importante, tanto do ponto de vista de prevenção como do ponto de vista de desenvolvimento. Né, Zanus, tu deve ter visto assim que a gente trabalhou um tempo e depois a gente deixou de trabalhar e tu continua melhorando. Tua voz ficou cada vez melhor, porque tu não é fono-dependente, tu continua fazendo os exercícios, sabendo manejar a tua voz e o uso vocal é o melhor exercício que existe. Então, falar bem, usar bem a sua voz é terapêutico. Para a gente encerrar, eu sei que não é possível recomendar ou indicar exercícios vocais, porque é preciso analisar cada um, né? O seu timbre, enfim, se consegue falar fácil ou não, se domina o sistema fonador. Mas tem uma indicação geral, assim, para quem usa a voz que pode fazer, além de buscar o contato de uma fonoaudióloga. A gente vai colocar o contato da Rosane Mosman aqui para você procurá-la, se tiver agenda, né? Porque a Rosane é disputada. Na verdade, Zanuso, a gente tem que entender bem, como eu falei antes, sobre o que eu tenho que buscar, né, com o exercício, o que ele busca, o que ele vai promover. Então, para isso, eu tenho que entender, eu tenho que melhorar a minha articulação, então eu vou fazer exercícios mais articulatórios. Não, eu tenho que suavizar a minha voz para falar mais forte, mais fácil, então eu vou usar exercícios de relaxamento. Não, eu tenho que usar bem meu apoio respiratório, então eu vou usar exercícios voltados para isso. E alguns são muito direcionados e eles, né, como qualquer, até como um medicamento, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, muitas vezes, né? Então, e a indicação tem que ser precisa para algumas coisas. Mas ainda assim a gente tem uma coisa que a gente chama de exercícios universais, ou seja, não vai prejudicar, vai ajudar, vai contribuir. E aí a gente monta uma sequência de exercícios que vai pegar, que proporcione uma melhora em todos esses aspectos, articulatório, fonatório, respiratório não, porque, enfim, a respiração tem que aprender a respirar corretamente. E bem, vamos lá, não é uma demanda para todo mundo, é uma demanda para um professor, é uma demanda para um cantor. Mas para falar o microfone ali, um repórter, não é tão importante. Tu que tem as duas vivências já deve perceber isso, né? Sim. No caso, assim, de quem não tem um esforço, uma demanda de muito esforço vocal, o importante na respiração é pausa. Fazer pausas respiratórias, não gastar todo o ar, a gente está falando uma coisa, às vezes já tem que terminar aquela frase custa o que custar, e vai ficando com essa voz estrangulada. Então, assim, alguns exercícios bem universais, não vão prejudicar, pelo contrário, vão ajudar. Rotação de língua dentro do vestíbulo. Isso é bem importante, preste bem atenção. É meio estranho esses movimentos, assim. Se a pessoa estiver no trânsito ou numa sala de aula fazendo esses movimentos, eu vou te chamar de louco, mas tudo bem, ignora. Mas ninguém paga as tuas contas, né? Então dá pra gente fazer. São esquisitos. Se eu quero alongar ombros, tudo bem, a cabeça. Agora, como é que eu vou acessar essa musculatura interna? Aí é esquisito mesmo, tá? Mas quando a gente sente, né, que funciona, que melhora, aí a gente não tá nem aí. Então exemplifica pra gente olhando pra câmera ali. Tá, então vamos ver. Para melhorar a articulação, tá? Rotação de língua, 3 para um lado. Vamos fazer contigo. 3 para o outro. Postura aí, Zanuso. Ó, postura corporal fundamental, esqueci de falar isso, né? Seja aonde for, para cantar, para falar o microfone, para dar aula, para uma sustentação oral, alinhamento corporal para ter uma boa projeção vocal. Então, rotação de língua, e a gente sempre finaliza a rotação de língua com um bocejo.
Sonorizado. O bocejo é uma maneira natural de soltar a musculatura, melhor que a maçã, alongar, porque a gente precisa falar com boa excursão vertical da mandíbula, né? Além do que ele alonga o céu da boca, relaxa a língua, expande a cavidade, ali a região da faringe, né? Então esse é um exercício interessante. Também a gente pode fazer o exercício de varrer o palato. Então a ponta da língua sai de trás dos dentes, vai lá atrás, quase encolhe, 3 vezes. 2. Devagar, né? Bocejo. Pra gente ter um... Agora vamos entrar com exercícios fonatórios. Até aqui a gente só trabalhou com os articulatórios, né? Então a gente tem que aquecer a prega vocal. Uma maneira de fazer isso é o som vibrante. Mas o som vibrante, em algumas situações hemorrágicas, ele não é recomendado. Esse é um exercício que tu faz bastante, né? Então a gente pode substituir ele pelo... Além do que tem gente que não vibra a língua, né? Sim. Então o mais universal, digamos assim, é o exercício do Z, a fricativa Z prolongada. Então respira, um Z em tom confortável, sem força, né, gente? Tudo sem força. A gente não quer esforço fonatório. Então, pega o ar. Comprido, não muito, nunca é para entrar na reserva, que nem a gasolina, tá? Faz umas 6 vezes, depois sobe e desce. Mesma coisa, dentro de uma tessitura confortável. Não é cantor, que vai ter que fazer vocalizes e subir. Dentro do conforto. E testa a voz. Bom dia, 1, 2, 3, e vê como é que ficou. Quando testar a voz, tem 2 coisas importantes. Ouvir, a voz ficou mais limpa, a voz ficou melhor, mas acima de tudo, sentir. Isso a gente não está acostumado. Realmente, parece que a minha voz está saindo mais forte. Sei lá, tô com uma sensação de como se a voz saísse da cabeça, né? Então, muita atenção para a propriocepção, que a gente chama de consciência vocal. Porque é essa consciência que a gente leva na hora que está cantando, na hora que está sentada ali falando ao microfone, na hora que está dando uma aula, na tribuna, né? Então, e a gente desenvolve consciência vocal. Quanto mais brincar com sua voz, mais a gente percebe. Então, no carro, além de fazer os exercícios, a gente vai ficar falando sozinho, né? Hoje em dia a gente tem desculpa para isso, ou finge que está no celular, ou que está no Bluetooth, ninguém vai notar. Muito bem, Rosane, uma alegria te ter aqui, muito obrigado pelas orientações e desejo um excelente restante de ano. Muito obrigada e muito cuidado com a voz, todo mundo. Rosane Mosman, fonoaudióloga, trazendo sua experiência, ela que é especialista na área, né, na área de voz, com atuação clínica e empresarial. Então, aqui embaixo a gente vai deixar a rede social, vai deixar um telefone. Se você está com um pigarro por mais de 15 dias, se interessou por esse aquecimento, pelo desenvolvimento da voz, eu sou a prova viva, sou testemunha do trabalho da Rosane, que me acompanha há anos e foi fundamental para eu atingir patamares superiores na comunicação, desde dominar, né, o sistema fonador, como respirar, como não terminar a frase faltando ar, né, ou não terminar a frase, no caso. Então, todo esse conhecimento está disponível acessando ela. Rosane, até a próxima. Até a próxima, obrigada. Compartilhe esse conteúdo, é importante para professores, para operadores do direito, para alunos, para quem vai apresentar trabalho e para quem faz uma atividade no dia a dia em que tem que se comunicar por meio da voz. Um abraço e até o próximo FMPcast.